Estamos aqui novamente neste momento de ATPC da Diretoria de Ensino, do Núcleo Pedagógico. Muito boas-vindas para esse encontro. Hoje a gente inicia com uma prática de leitura ativa, uma colaboração do professor Cidinho, da Escola Dalberto Nascimento. E vamos lá conhecer um pouquinho desse trabalho que vai ser material para a nossa formação de hoje. Bom dia ou boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, a convite da professora PCNP Thalita, para conversarmos um pouco sobre os procedimentos de leitura na sala de aula. Meu nome é Cidinho, é Aparecido, mas me chamo carinhosamente de Cidinho. Sou professor de língua portuguesa há 20 anos e sempre desenvolvi estratégias de leitura com os meus estudantes na sala de aula, com a intenção de aprimorar a leitura, a escrita, a entonação dos estudantes, visando o maior progresso deles no ensino e aprendizagem. Então hoje estou aqui com vocês, com o maior prazer, a convite da professora Thalita, para falarmos um pouco sobre alguns procedimentos de leitura que podem ser adotados na sala de aula de maneira interativa, envolvendo os alunos com a sua participação dinâmica e autônoma, visando o progresso deles. Então, eu tenho aqui em mão Morte e Vida Severina, do nosso João Cabral de Melo Neto, para nós, então, iniciarmos um processo de estratégias de leitura na sala de aula. Então, eu vou ler em voz alta com vocês um dos poemas desse livro, para depois nós fazermos alguns comentários pertinentes que podem ser úteis para todo o trabalho desenvolvido na sala de aula. Então, eu vou utilizar esse mesmo poema que dá o título ao livro Morte e Vida Severina, na página 91. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos severinos com mães chamadas Maria. Fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias, mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora as vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com nome Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda, em que eu vivia. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta, e de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Bom, o poema ele é extenso, como a maioria dos poemas aqui, mas nós sabemos, por conhecermos a obra,
trabalhado o antes, o durante e o depois com os estudantes. É muito interessante esse trabalho porque o aluno ele passa a conhecer melhor a obra em que ele estará mergulhado e fazendo as análises, tanto de maneira individual como coletiva, e no final ele pode apresentar o resultado também do que essa leitura lhe proporcionou, em que foi válido em sua vida. Então, eu proponho que possa ser começada essa atividade já como antes, né, ao analisar a capa do livro. Então, nós temos aqui, acho que todo mundo consegue ver, né? Nós temos aqui a capa, ela é escura, nós temos a penumbra de um homem, aqui é o personagem principal, né, o Severino, acredita-se, e a casa humilde, né, aqui, o portal, tudo simples, o reboco aqui bem estragadinho. Então a gente percebe que trata-se de uma vida humilde do homem do campo, da roça, e ele está na penumbra, né? Só aparece uma sombra. Então nós podemos analisar já antes da leitura, instigando os alunos sobre o que eles esperam desse livro a ser lido. Então, o que eles esperam de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto? O que sugere o título, né? A própria capa sugere o que para vocês? Então, podemos fazer esse questionamento aos estudantes e registrar no quadro tudo o que eles forem dizendo, né? Possíveis respostas. Eles podem dizer: estamos vendo uma sombra, estamos vendo uma casa simples, né? Tudo isso nos leva a crer que é um senhor que mora numa casa simples. Aí nós podemos acrescentar essas informações ao que está escondido implicitamente já na capa do livro, como por exemplo as pessoas fazendo questionamentos a eles, né? As pessoas que vivem no campo, o que vocês acham? Elas são realmente reconhecidas pelo governo, pela sociedade? Essas pessoas são valorizadas como deveriam? O que vocês acham que esse livro vai abordar? E registrar aí o primeiro contato com a obra, certo? Isso pode ser feito individualmente, no começo de tudo. Aí depois, dê para eles a sinopse, né, para ver se o que eles disseram, em particular, se realmente bate com a sinopse, né, esse pequeno resumo atrás do livro, que esclarece o que trata o livro, todo o enredo. Bom, acabando antes, explorando tudo, né, sobre o livro, falando um pouco também dos poemas, né, instigando-os sobre o conceito de poemas, o que eles entendem como poemas, sabendo-se que esse trabalho pode ser feito tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. É claro que abordando aí conforme o nível de proficiência de cada sala, né? Então o professor pode ir adaptando as suas aulas, as suas estratégias de leitura conforme o segmento em que ele atua, se for ensino fundamental ou ensino médio, e conforme o nível de proficiência de cada turma também. Muito importante pensar nisso, né? É importante também desenvolver esse trabalho depois de uma avaliação diagnóstica para tentar descobrir o nível da turma, para saber as abordagens, né? Se pode se aprofundar mais ou menos, o que pode ser destacado antes, durante e depois da leitura. Bom, terminando antes então, podemos começar então com o durante. O durante pode ser feito da seguinte maneira: reunir os alunos em duplas ou em grupos e pedir para que eles escolham um poema aqui. No nosso caso hoje, aqui na nossa formação, eu escolhi esse Morte e Vida Severina, que dá nome ao livro, mas pode ser qualquer outro. Eles podem, cada grupo pode escolher
escolher, né, obviamente, ler o poema escolhido, podem ler de maneira individual e depois podem eleger um porta-voz que possa ler para o grupo todo, para eles sentirem se eles compreenderam realmente o que foi dito, o que foi analisado individualmente naquele poema. Bom, acabando estas análises, aí o professor pode fazer a sua interferência num processo de socialização de tudo que foi observado durante a leitura individual e coletiva pelos grupos. Aí então, cada grupo pode eleger o porta-voz ou cada um do grupo pode dizer o que sentiu, o que foi analisado e apresentar para a turma. E esse trabalho ele pode se estender também até fora da sala de aula, né? Sendo exposto os murais, cartolina, ou pode ser também escolhido um dos poemas lidos. O poema que foi escolhido para análise pode ser declamado também numa aula posterior ou em um sarau programado pela escola, pela professora da sala, pelo professor da sala, e assim dar continuidade a esse processo de leitura, instigando sempre os alunos ao desenvolvimento da leitura, à prática diária da leitura e sempre mostrando para eles a importância que a leitura deve ter na nossa vida, nos tornando pessoas mais críticas, pessoas mais conscientes, mais livres e colocando para eles, né, que quando nós lemos, quando nós voltamos de cada leitura que realizamos, não importa que tipo de leitura foi feita, nós voltamos outras pessoas, nós não somos mais os mesmos depois de um procedimento de leitura, porque nós viajamos, né, para mundos diferentes, tiramos os pés do chão, conhecemos outras culturas, ampliamos nosso vocabulário, então nos tornamos pessoas melhores, mais preparadas para a vida e para atingirmos também os nossos projetos de vida e a realização dos nossos sonhos. Então tudo isso é importante colocar para os nossos estudantes, para que eles tenham sempre o interesse de estar diante da leitura com esse objetivo, né, de progresso para o seu desenvolvimento intelectual, seu raciocínio lógico, se tornando cidadãos, pessoas melhores e um estudante mais preparado também para as séries seguintes. Então é isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas ideias. Estou à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, é só entrar em contato com a PCNP Thalita e com muito prazer estou à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado pela atenção, agradeço também a Thalita por esta oportunidade, desejo a todos vocês um excelente trabalho de leitura e aos seus estudantes também. Muito obrigado, tenham um bom dia, até a próxima. Muito legal, né, essa contribuição do professor, e a gente teve a oportunidade de conhecer seu trabalho na escola, dentro da atuação ali, tanto de língua portuguesa, mas também no componente de orientação de estudos, né, dentro da organização da escola de período integral, e foi uma oportunidade muito rica para a gente pensar nessa formação sobre o nosso objetivo, né? A gente veio desenvolvendo algumas formações na diretoria, né, para os professores coordenadores, sobre a integração curricular e a importância dela, da compreensão dela, para a gente desenvolver no nosso dia a dia na escola, principalmente por conta dessa arquitetura do novo ensino médio, mas também, né, nesse olhar para o currículo da etapa dos anos finais também, né? Então, o objetivo da nossa pauta hoje é utilizar o processo de integração curricular como forma de criar coerência entre os diferentes componentes curriculares e conhecer a proposta da metodologia ativa Word Café. Então, acho muito legal a gente retomar, né,
nos situarmos enquanto educadores da rede, né? Acho que isso é muito importante, compreender a arquitetura pedagógica da nossa rede. Então, nós temos, né, no território brasileiro inteiro, uma base nacional comum curricular, e na base, né, foi combinado aí as estruturações e reestruturações dos currículos dos estados. Né? Então, como nós sabemos, né, o estado de São Paulo passou pela reestruturação dos anos finais, na etapa do ensino fundamental, de anos iniciais e finais, e agora a gente vem, né, principalmente nesse ano, começa o ano passado, e uma nova continuidade nesse ano da implementação do novo currículo do ensino médio. Então, a gente tem uma base nacional, um currículo que dialoga com a base, que é um documento, né, uma orientação, e um currículo orientado pelo trabalho de competências e habilidades. Dentro disso, nós temos, né, os professores se organizam para o desenvolvimento do seu plano de ensino, para um período, né, de tempo na escola, atuando na escola, dentro do PPP da escola e tudo certinho. E dentro do plano de ensino, a gente sistematiza a organização das nossas aulas, né? E dentro disso tudo, né, ou junto com isso tudo, ou no horizonte disso, nós temos a Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, algumas ações que a gente também pode pensar como que ali no nosso cotidiano, na sala de aula, a gente pode construir práticas pedagógicas que dialoguem com essas transformações que a gente pretende para o mundo. E também nós temos os temas contemporâneos transversais, né, que eles perpassam aí todas as áreas do conhecimento e que a gente também pode utilizar, né, para vitaminar aquele processo de ensino-aprendizagem que a gente está articulando através do currículo. Então, só retomando, né, o compromisso com o desenvolvimento das competências. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso para a gente conseguir entender como, então, de verdade, construir a integração curricular. E é muito importante que quando a gente utiliza o material de apoio, o currículo em ação, o Aprender Sempre, a gente já está em diálogo com a proposta do currículo, a gente já está desenvolvendo as habilidades, né, o desenvolvimento de atividades, pensando no compromisso com o desenvolvimento das competências. E aqui é um ponto de partida teórico para a gente pensar, isso aqui está num trecho do currículo do novo ensino médio, né, mas que traz assim, a importância da gente olhar para a nossa prática educativa, pensando na promoção do aprendizado em torno da realidade que é vivenciada pelo estudante. Então, daquilo que estimula, do projeto de vida dele, do interesse que ele tem, a gente começa a conectar e criar as pontes para o desenvolvimento da habilidade que está prevista naquele período, né, do bimestre, ou aquela habilidade que está num processo de defasagem por situações tanto da pandemia como pelo levantamento dos indicativos das avaliações internas e externas, isso é muito importante, porque esse diagnóstico, né, esse contexto vai mobilizar, né, e a forma como a gente vai estruturar a nossa aula, o nosso desenvolvimento ali do nosso componente curricular com o estudante, vai mobilizar diferentes saberes, né? E a escola é importante, né, que ela consiga se organizar dentro de uma proposta didática que possibilita a integração dos componentes. Então, se a escola está conseguindo fazer o ATPC por área, já é um caminho super interessante que um professor em diálogo com o outro, né, vai compreender a sua caminhada pedagógica ali com aqueles estudantes, vai ponderando aquilo que está dando certo, aquilo que é ponto de atenção, e juntos, né, vão colaborando para uma melhor organização e estruturação desse trabalho, né? E é sempre muito importante porque esse diálogo, essa estruturação, esse planejamento, essa consciência, né, do processo, da organização da arquitetura do currículo, ele, quando a gente leva isso tudo bem costurado, bem como uma colcha de retalhos, né? A gente organiza, deixa bem bonito e leva para o estudante, a gente sabe que isso tem maior possibilidade de construção de sentido, porque a gente também está considerando o seu interesse, né, e o seu desejo, e também o seu direito de aprendizagem. E isso tudo, aí, naturalmente, a gente conflui, né, para a construção de uma sociedade que busca ser mais justa, solidária, democrática, buscando, né, desenvolver
os processos educacionais em colaboração com os pares, em colaboração com o estudante e também dialógico, né? Então, é um diálogo que vai, vem e transforma. Isso é muito importante. E aqui, assim, só para retomar, que a gente está falando de uma educação integral, né? Que educação integral é essa? Que considera o nosso aluno, o estudante e nós, né, todos nós educadores da rede, como sujeitos que temos multidimensões, intelectual, cultural, física, emocional e social. A gente faz parte de um contexto. Quanto mais a gente busca compreender, né, a gente se torna investigador de nós mesmos e tem desejo de entender o contexto do estudante, né, e dele também, né, aquilo que o motiva ou mobiliza, a gente tem a oportunidade de trazer isso para o nosso planejamento. Então, é como se fôssemos cientistas mesmo, educacionais, né? Então, super legal quando a gente atua e desenvolve uma pedagogia de presença naqueles caminhos, né? Na troca das aulas, naquela observação atenta aos estudantes, naquele momento do intervalo, né? Quais são as conversas, os interesses, os desejos, né? Aquilo que quando a gente apresenta numa aula, a gente vê a reação do estudante. Isso tudo a gente vai juntando para considerar no momento das nossos planejamentos e também na nossa atuação pedagógica com eles. Então, quando a gente pensa na educação integral, a gente está considerando que a gente é educador integral, então a gente sente, a gente vem de um recorte de uma cultura, de um recorte de comunidade, a gente tem nosso desenvolvimento intelectual, a gente tem também a nossa estrutura física, né, que muitas vezes, às vezes a gente até sente dores, né, e compreender como isso funciona, então o que fica bom, o que fica funcional para a gente no nosso trabalho, a nossa dimensão social, né, aquilo tudo ao qual a gente busca, a gente luta para transformar, a nossa dimensão emocional também, né, do que nos afeta, do que a gente sente, e quando a gente compreende isso, né, e considera isso, a gente considera também do estudante, né, que é uma pessoa também que está ali, que também tem necessidades, né, e também é multidimensional. E aí, isso é importante para a gente ter uma visão clara de onde a gente quer chegar na promoção da aprendizagem, né, pensando na organização do currículo, das áreas, então, da lente do meu componente curricular, né, quando eu tenho uma visão de mundo a partir daquela organização de conhecimento, que no meu caso eu sou formada em geografia, como que o professor da área de linguagens, professor que tem a lente lá da matemática ou das ciências da natureza, a gente pode pensar junto para entender alguns processos, por exemplo, né? E tornar aquilo mais assertivo no dia a dia das aulas ali com os nossos estudantes, na escola que a gente atua, né? Muito importante também a gente considerar o uso, né, intencional da tecnologia digital, né, pensar em possibilidades para incluí-la nas nossas aulas ou até de promover para que o estudante tenha acesso, utilize, né, faça bom uso disso, né, e traga como possibilidade de construção do conhecimento, um conjunto amplo, né, de competências que pode potencializar. Então, disso tudo que a gente vê como possibilidade, como que a gente potencializa no nosso dia a dia com eles. Pensar em projetos, né, que fortalece, vitamina a nossa atuação e com eles também, constrói mais sentidos e pontes de significados. Práticas ativas de ensino e de aprendizagem, e como eu acabei de falar, né, conexões, pontos para o desenvolvimento integral do estudante. E aí, só reforçando, né, quando a gente está falando de competência, né, um currículo que tem um compromisso com o desenvolvimento de competências, a gente está falando de um currículo baseado nas competências que vão mobilizar simultaneamente, olha que interessante, conhecimentos. Essa área a gente conhece bem, porque a gente se formou muito focado nisso, né? Nosso histórico escolar foi muito fortalecido na área de conhecimentos, que corresponde aos saberes, conceitos e procedimentos. Mas hoje, né, um conceito que é muito importante a gente ter consciência e compreender para melhor atuar, né, junto aos nossos estudantes, é a questão das habilidades,
né, que supõe o saber fazer, né? Ela é uma ação, né? Quando a gente pensa lá na habilidade do currículo, é um verbo de ação, está indicando, né, a possibilidade de, né? E essa possibilidade de na sala de aula é que vai chamar a metodologia que eu vou escolher para potencializar o desenvolvimento daquela habilidade, que é a mobilização do conhecimento, né, que também, né, envolve os conceitos e procedimentos para resolver desafio no âmbito da escola ou da vida. Então, o conhecimento está ali, mas como que de verdade a gente vai fazer ele circular? A partir do desenvolvimento das habilidades. E isso acontece, né, com atitudes. E isso é muito interessante a gente entender, né, que se referem ao querer fazer. É aquilo que vai fazer com que a gente decida exercitar ou não a habilidade. E aqui entra a dimensão do projeto de vida, do interesse do aluno, do contexto ao qual ele está inserido, da realidade, porque aí é o grande pulo do gato quando a gente fala, né, de construir conhecimento, mobilizando habilidades, levando em consideração os interesses e a realidade do estudante, para que ele tenha atitudes positivas, para que tenham atitudes que sejam funcionais no dia a dia ali com eles. E a dimensão dos valores, que consistem no saber ser, no saber conviver, orientados por uma moral e uma ética, né? O exercício da ética, do questionamento das nossas atitudes. Isso é muito interessante, né? Constituindo a base dos relacionamentos humanos e sociais. E a gente sabe que é determinante que a dimensão dos valores para pautar as nossas atitudes em processo de colaboração para a construção do que a gente acabou de falar no slide anterior, de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, interessante quando a gente pensa na competência que ela abre estas frentes. Então, as nossas aulas elas precisam ter clareza, né, no nosso entendimento dessas frentes que eu consigo mobilizar conhecimento através da habilidade, que é um verbo de ação que vai propor ali um desenvolvimento e engajamento do estudante a partir da atitude. Então, quanto mais estiver conectado com o contexto, com a realidade, com o interesse, é mais assertivo para o desenvolvimento dos valores. Então, olha como pensando na metodologia aqui, a gente inclusive já consegue construir esses valores da convivência e da colaboração. Então, isso é muito interessante. E aí, retomando, né, a colaboração do professor Cidinho, a hora que ele trouxe, né, a leitura do trecho da obra Morte e Vida Severina, do autor João Cabral de Melo Neto, quando ele propõe essa atividade para os seus estudantes, ele já tem como seu aspecto de planejamento, de horizonte do seu planejamento de aula, duas habilidades. A habilidade de ler de forma autônoma textos e gêneros variados e organizar situações de estudos e utilizar procedimentos de leitura adequados aos objetivos e à natureza dos conhecimentos em questão. Junto a essa habilidade, existe um contexto, que é o objeto de conhecimento, que são os repertórios de leitura, textos artísticos, literários de diferentes gêneros, avaliando de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produção artísticos e culturais. Ou seja, quando ele propõe essa intervenção pedagógica, ele tem como olhar o desenvolvimento e a consolidação destas duas habilidades dentro deste objeto de conhecimento. E aí a escolha do gênero literário foi da obra Morte e Vida Severina. Olha que interessante. E aí, né, eu que sou PCNP de Geografia, fiquei pensando, né, bom, vou entender um pouquinho mais como analisar essa habilidade e esse contexto, esse objeto de conhecimento, para ver se eu consigo conectar ou confluir, convergir com a área em que eu atuo. Então, é muito legal a gente saber a estrutura descritiva da habilidade. Tem sempre lá no currículo, mas é sempre legal a gente retomar. E as habilidades, elas são identificadas por aquele código, né, que carrega letras e números. Então, olha só o exemplo da habilidade que o Cidinho trouxe para aquela leitura, né? Habilidade EF. EF identifica ensino fundamental. Então, aqui a gente está falando
dos anos finais. E como que eu sei? Porque quando tem EF 69 ou 69, é a articulação, ou seja, é uma habilidade que ela transita e articula do sexto ao nono ano. E também ela é a LP, que é de língua portuguesa. Habilidade 33. Só que lá vocês devem ter visto que é 33A, ou seja, uma variação da habilidade 33. E aí, como a gente tem aqui no slide, a variação é ler de forma autônoma textos de gêneros variados. Está no campo de atuação das práticas de estudo e pesquisa, com prática nas áreas de linguagem da leitura, cujo objeto de conhecimento são as estratégias e os procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Então, olha que interessante, né? Quando ele pensou a aula dele, ele pensou nessa habilidade e como que ele vai promover isso? A partir da leitura ativa, do diálogo, da roda de conversa com o estudante. E aí eu fico pensando, né? Como que essa prática desse professor de língua portuguesa, eu da área de geografia, poderia colaborar. Porque muitas vezes, né, a gente tem as habilidades que precisam de mais apoio. Lá na sala dos professores, né, o coordenador coloca num painel assim para a gente ter conhecimento dessa habilidade. É uma oportunidade, ainda se não coloca, para a gente colocar, para a gente saber como que está mapeado ali as dificuldades dos nossos estudantes. E aí, olhando para aquilo, eu fui lá no currículo, na área de geografia, dentro da área de ciências humanas, e fui ver, né, como que geografia poderia dialogar com essa habilidade. E eis que eu encontro lá no sexto ano, na unidade temática Sujeito e o seu lugar no mundo, a habilidade 1. A habilidade 1 fala: descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Puxa, aqui já deu match. Por quê? Porque o texto, né, o livro Morte e Vida Severina, ele traz muito das andanças do personagem, das sensações, das mudanças, do contexto ali muito difícil da vida. Então, dá muita possibilidade da gente articular, né, a partir daquela habilidade de língua portuguesa, esta habilidade aqui de geografia e pensar nesse trabalho em integração com as duas áreas, certo? Aqui o objeto de conhecimento dessa habilidade é a identidade sociocultural. Lá mais para baixo, no currículo, tem as variações dessa habilidade 1, que é a 1.4, que é analisar o papel de grupos sociais com destaque para quilombolas, indígenas, entre outros, na produção da paisagem, do lugar e do espaço geográfico em diferentes tempos. E também a 1.5, que é elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos, identidade sociocultural. Olha só que interessante, né? Na leitura desse texto, desse livro que o professor proporciona e está proporcionando para os estudantes, eu aqui neste componente curricular posso colaborar e ainda estar desenvolvendo as minhas habilidades e dar a oportunidade de consolidar com mais repertório cultural. E aí também eu encontrei possibilidades para o desenvolvimento de habilidades do 7º, 8º e 9º ano em geografia, com diferentes unidades temáticas. E aí a gente pensa, e aí, professor, o que você acha, né, dessas habilidades, né, de outras áreas que estão assistindo esse ATPC nesse momento? São habilidades que convergem, dialogam com a sua área de conhecimento, com o seu componente curricular? Dá um zap no currículo, né, dá uma olhadinha e aí a oportunidade de construir parceria. E aí, olha que interessante, né? Se eu partir da habilidade de língua portuguesa que o professor trouxe e a de geografia, escolhida aquela do sexto ano, e aí eu tenho o campo de atuação de linguagens, a unidade temática de geografia e os objetos de conhecimento aqui, deu match, né? É possível dar esse match, é possível desenvolver essa atividade. E aí eu fiquei pensando na metodologia, né? Então vamos simular uma prática pedagógica para a gente conseguir entender melhor esse match que a gente pensou aqui, né? E aí eu trago para vocês a metodologia do Word Café. Olha que legal! Essa metodologia ela busca, né, o como promover, né,
ela nesse material, nesse referencial teórico, já tem assim bem estruturado. Então, uma aula, a gente divide os estudantes em grupos de conversação. E dentro de cada grupo se define um anfitrião, que permanecerá na mesa e os outros atuarão como viajantes, trocam de mesas a cada rodada. As rodadas devem durar um tempo suficiente para que o diálogo seja desenvolvido. E aí a gente precisa prestar atenção na nossa gestão de tempo. Então, se a gente tem uma aula, 2 aulas, se a gente vai pensar em 2 semanas, né? Então, vai executar uma parte, depois organizar. Então, a gente precisa pensar certinho como que a gente vai fazer e o tempo que a gente vai ter. O anfitrião deve encorajar os viajantes para apresentar as suas ideias, a partir de rabiscos, desenhos, palavras-chave ou uma folha sulfite. O anfitrião deve conectar essas ideias e dar boas-vindas aos viajantes em cada rodada. Na última rodada, os viajantes voltam para suas mesas de início e sintetizam as descobertas. E aí é legal realizar ao final desse processo uma conversação no formato de assembleia, muitas vezes, ou de roda de conversa, onde todos vão compartilhar suas descobertas, evidenciando os conhecimentos coletivos construídos a partir dessa intervenção. E o surgimento de possibilidades de ação em conjunto, por exemplo, um sarau, música, teatro, jornalzinho, enfim, um podcast, muito plural as possibilidades. E depois de finalizar a dor de café, é hora de documentar o processo e os resultados, para levar para os nossos parceiros de trabalho, no momento de ATPC, uma possibilidade. É muito importante a gente criar um espaço receptivo, hospitaleiro, que vai contribuir para uma atmosfera acolhedora e que vai propiciar o diálogo, né, entre os estudantes e nessas rodadas. Explorar questões importantes, eventualmente estruturar perguntas relevantes, né, para que quando eles façam o estacionamento ali nas rodadas, eles mobilizem os seus saberes. Estimular a contribuição de todos, encorajar a participação e respeitar os diferentes estilos e vontades dos estudantes. Conectar perspectiva, escutar insights, realizar conexões em conjunto, compartilhar essas descobertas. Isso é muito importante, né, nessa mediação do professor para conectar as ideias. E aqui eu pensei numa possibilidade, né? Eu gosto muito de trabalhar com diário de bordo, e aí como se eu estivesse planejando uma aula. Então vamos pensar que o professor Cidinho, ele tem uma prática de leitura ativa para os estudantes. E pensando no livro Morte e Vida Severina e a descrição das paisagens, eu acho que eu posso pensar esse repertório todo para o 6º ano, né? Pensando em sistematizar a unidade temática que eu trabalhei com eles. E aí a gente pode fazer, né, uma conversa orientada pela metodologia Word Café. Então seria uma oportunidade de consolidar a habilidade que eu escolhi lá, que é a 01 e a 1 e 5, que é a habilidade 1, variação 5, e que a gente trabalhou no bimestre. Então vamos pensar numa simulação que a turma tem 30 alunos. Eu vou organizá-los em 6 grupos, 4 estudantes cada. Eu combinei com os alunos que têm um projeto de vida mais alinhado com comunicação, educação, querem ser youtubers, enfim, para serem os anfitriões, porque como eles têm mais habilidades de comunicação, eles vão desenvolver também o interesse ali deles, né, na questão do projeto de vida. E nesse caso, né, pensando nos grupos de estudantes, vamos pensar em 5 paradas. Eu pensei aqui em trabalhar com as diferentes regiões do Brasil. Então, pensando em 5 anfitriões em cada parada. E aí eu teria um mochileiro, né? Um aluno, porque vai sobrar um, ele pode se tornar mochileiro e ele conhece todas as áreas. Então, vamos pensar que a cada parada, o anfitrião apresenta a sua região e pede para os viajantes descrever a paisagem, mesmo que seja imaginada, porque muitas vezes a gente não conhece, não viajou materialmente, né, para os outros lugares. E aí o grupo viajante vai colaborar com a composição do mapa conceitual numa folha sulfite. Ao final, os anfitriões apresentam a síntese de cada região e em uma folha sulfite em colaboração com os seus colegas, estudantes, viajantes. E o mochileiro organiza em cima do mapa do Brasil, porque aí ele sistematiza, junto com os viajantes também.
E aí a gente tem possibilidade, né, eu enquanto professora, de conseguir sistematizar aquilo, né, reforçar a importância da gente praticar a leitura dos textos para compreender e ter repertório cultural e até criativo sobre outras áreas que a gente não conhece ainda, para conseguir ter elementos para descrição de paisagens, para conseguir comparar processos de modificação de diferentes áreas a partir do que o personagem muitas vezes traz nas leituras. E aí, ao final também, eu vou ter bastante elemento para verificar a compreensão dos alunos e poder retomar algum ponto ali que a gente notou, né, naquela sistematização dos estudantes, algum ponto de atenção que a gente precisa retomar na próxima aula, ou se foi apresentado algum estereótipo de alguma área que a gente pode desconstruir a partir de pesquisa, problematização, enfim, né? É sempre uma possibilidade da gente retomar e compreender e conseguir avaliar como que está a compreensão do estudante. E muito legal também eu levar para o professor de linguagens, né, de língua portuguesa, e compartilhar essa prática, pensando em novas ações. E aqui, né, é mais ou menos a estrutura do Word Café, né, disso tudo sistematizando de uma maneira desenhada, né, projetada aqui do que a gente acabou de conversar. E aí também a importância, né, desse espaço promover escuta, conexão, foco, né, parceria entre os estudantes. Eu acho que pode ser um caminho muito legal aí para a gente pensar numa integração. E aí é um projeto, um plano de aula, que a gente está pensando em integração curricular, a gente está pensando no aluno enquanto sujeito integral, a gente está mobilizando competências e habilidades, ou seja, a gente está fluindo e confluindo a partir dessa arquitetura pedagógica da rede. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que sejam possibilidades aí para nossa caminhada, né, nesse bimestre e no próximo que virá. Eu agradeço a parceria e colaboração, fico muito contente quando estou com vocês nos acompanhamentos. Fica aqui um abraço de todo o núcleo pedagógico. Aqui uma reflexão final para a gente pensar no que a gente está vivendo e da importância da gente pensar numa convivência sadia, né, oferecendo repertórios de comunicação não violenta para os nossos estudantes em sala de aula, né, tendo em vista os conflitos no mundo, inclusive aqui também fazer uma mobilização por paz. E aqui a nossa avaliação, né, a gente agradece muito que vocês avaliem o nosso trabalho ali, que é a partir dele que a gente retoma para novas ações formativas, novas possibilidades. Muito obrigada, pessoal. Até mais.